Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Permitido Saber. Você já parou para pensar em quando o barco surgiu? Quando provavelmente criaram o barco, bem como os lugares e outras coisas? Responderei tudo isso neste vídeo. Então, se você está curioso, eu espero que esteja, já deixa o seu gostei e vou falar logo. No final, vamos falar sobre uma curiosidade incrível, então fica até lá, beleza? Eu sou Henrique Oliveira e senta numa cadeira, no sofá ou se deita numa rede, até mesmo numa cama, enfim, fique confortável e vamos pro vídeo. Seguindo o que fizemos no último vídeo, não podemos falar quando surgiu a embarcação, sua história e tal, sem antes saber o que é isso. E é por onde iremos começar nesse. Segundo o dicionário, a embarcação é o nome comum a toda construção destinada a navegar em água. É um termo genérico para designar os barcos pequenos ou qualquer meio ou construção que, capaz de flutuar, é usada para navegação. No mais, também podemos dizer sinônimo de embarcação toda construção feita de madeira, ferro, aço, fibra de vidro, alumínio ou da combinação desses e de outros materiais, com uma forma especial, servindo para transportar pela água, claro, pessoas ou cargas, tendo variações na sua classificação dependendo da regulamentação. Também podemos aproveitar e ver o conceito de barco, que é um pouco diferente. Barco é um artefato construído por um ser humano capaz de flutuar e se deslocar sobre a água, que envolve vários princípios da física e da geometria. Em termos navais, um barco é um navio pequeno o suficiente para ser transportado a bordo de um navio, uma embarcação muito grande mesmo. Outra definição menos restritiva é dizer que é uma embarcação que pode ser levada para fora da água, isso tratando de barco. Agora, sabendo o que é embarcação e barco, vamos então para o seu surgimento, que foi quando o homem se sedentarizou, considerando ali o final da pré-história e o início da Idade Antiga. Ele procurou locais próximos aos grandes rios para praticar a agropecuária. Porém, essa atividade gerou um excedente de produção que precisava ser escoado, feito por terra, por meios terrestres que já existiam e pelos grandes rios. Dessas civilizações, destaca-se a Mesopotâmia, com os rios Tigres e Eufrates, a Índia com o rio Ganges e a China com os rios Amarelo e Azul, e também o Egito, com o rio Nilo, onde imperavam os navios de papiro. Os três últimos países ainda preservam o hábito do comércio fluvial. E galera, desde os tempos mais remotos, os barcos têm sido dados para o transporte de curta distância. Mas a história dos barcos tem muito a ver com várias sociedades diferentes. Se eu for contar a relação dele com cada uma delas, iria dar muito tempo de vídeo. Então eu vou trazer aqui as principais e a idade dos barcos mais antigos que nós temos informações, beleza? Evidências circunstanciais, como o primitivo acampamento da Austrália de mais de 40 mil anos e descobertas em Creta, datadas de 130 mil anos, sugerem que o barco tem sido usado desde a Idade da Pedra. Considera-se que os primeiros barcos tenham sido as canoas de tronco. Os mais antigos barcos descobertos por escavações arqueológicas são canoas de tronco de 7.000 a 10.000 anos atrás. O mais antigo barco recuperado no mundo é a canoa de Pesce, construída entre 8.200 e 7.600 a.C. E se você quiser ver essa canoa, ela está no Museu de Drenthe, na cidade holandesa de Essen. Lembrando que essa não é a única, ela é a mais antiga, porém há várias outras descobertas. Outro exemplo de barco da antiguidade é o Uru, um grande barco de madeira feito em Beipori, uma vila ao sul de Calcutá, no sudoeste da Índia. Foi usado por árabes e gregos desde os tempos antigos como navios comerciais. Esse gigantesco navio de madeira foi construído usando teca, sem qualquer ferro ou diagrama, e tem capacidade de transporte de 400 toneladas.
Somente os fenícios, por volta de 3000 a.C., desvendaram completamente o mar Mediterrâneo. Em função da geografia local, com poços naturais e terreno acidentado e pouco fértil, no início praticavam a pesca. Naturalmente, foram conquistando os postos de maiores comerciantes marítimos da Idade Antiga. Os gregos, um pouco mais tarde, na posse desse conhecimento e também favorecidos pela geografia local, ficaram famosos pelo comércio no Mediterrâneo, o desenvolvimento militar naval, que foram posteriormente superados somente pelos romanos na tecnologia das naves romanas. Naves que lembrei navio, então eram embarcações muito grandes mesmo para a época. Verdadeiras fortalezas flutuantes que dominaram esse mar por séculos, passando até a chamá-lo de Mare Nostrum, que significa nosso mar. Contudo, já há algum tempo antes dos europeus, na Ásia, os chineses tinham estabelecido uma vasta rede de ligações comerciais entre a África com os chamados juncos, barcos que se acoplavam uns aos outros, formando bases militares. Nas guerras pelas linhas do comércio, a partir da unificação de Sun Tzu, Ásia, África Oriental e o Egito. No final da Idade Média, os portugueses aderiram à arte da navegação comercial com naves, grandes barcos rápidos, que chegavam a 10 nós pelas velas e pela arquitetura do casco. Apesar de 10 nós ser o equivalente a 18 km por hora, para a época isso era bem veloz, e lembrando, não era com motores, era somente com velas. Concretizando a descoberta das dimensões planetárias, a integração entre diferentes culturas e o comércio de produtos inusitados entre os diversos cantos do planeta. Inclusive, foi nesta época que deu-se início à era dos descobrimentos europeus, entre o século XV e o início do século XVII, que começou com a conquista de Celta, na África, pelos portugueses. Este foi um período da história em que os europeus exploraram intensivamente o globo terrestre, em busca de novas rotas de comércio. Estas grandes viagens reclamaram a produção progressiva de embarcações, grandes barcos, com o propósito da eficiência. Inicialmente, os portugueses praticavam a navegação de cabotagem, empregando a barca e o barinel, que são pequenos barcos. No entanto, estas pequenas embarcações naves não resistiam às exigências do avanço para o sul e foram substituídas por caravelas. A partir daqui, as navegações continuaram em progressiva evolução. Já nas Américas, galera, como o ser humano havia chegado há menos tempo, não havia embarcações de grandíssimo porte. Entretanto, os nativos das Américas empregavam vários tipos de embarcações para a pesca, viagens ou para a guerra. Tinham à disposição o mar e uma variedade de rios, lagos e igarapés. Nas águas, os ameríndios sul-americanos utilizavam jangadas e canoas de casca de árvores ou feitas de um só tronco. Os camuiarás do Mato Grosso do Sul faziam canoas da casca de jatobá. Armavam um andaime em torno da árvore, ainda em pé, e a casca era removida do tronco e submetida ao calor do fogo, para se obter a forma desejada. Por ser leve, era facilmente transportada ou arrastada pela terra para transpor quedas d'água ou corredeiras muito fortes. Os tupinambás do litoral brasileiro construíam canoas de casca de árvore de madeira semelhante. E esses são só alguns dos povos nativos que desenvolveram essa tecnologia aqui, mas tem outros. E agora, para completar o vídeo, trouxemos uma linha evolutiva histórica das embarcações, seguindo ordem cronológica. Um certo dia, um povo reparou que um tronco de árvore flutuava na água, então experimentaram meter-se em cima dele. Após algum tempo, viram que era possível esculpir o interior daquela madeira, e assim vieram os primeiros barcos. Perceberam que vários troncos juntos davam mais espaço para mais pessoas. Deu-se então a jangada. Apesar de se desconhecer a data da sua criação, sabe-se que foi o primeiro barco a ser utilizado pelo homem primitivo. Os gregos foram os mais hábeis e audaciosos marinheiros da antiguidade, e os seus barcos tinham características extraordinárias. Deu-se aí algo único, o barco grego.
Em princípios da Idade Média, apareceu no Mediterrâneo este tipo de vela. A origem desse tipo de barco é incerta, mas deu-se então o barco à vela. Dos grandes navios do século XVII, através do galeão de guerra no mar criado pelos ingleses, nasceu um novo tipo de barco de guerra. Deu-se o navio. Em 17 de agosto de 1807, um barco de 42 metros, fazendo muita zoada e lançando muito fumo, subiu a corrente do Hudson. Sim, aquele famoso rio. Esse barco era o Clermont. Era o primeiro barco a vapor. E a ideia de navegar debaixo da água é muito antiga, mas esse desejo só se concretizou nos finais do século XVII. Apesar do submarino ter sido utilizado na Primeira Guerra Mundial, só adquiriu sua verdadeira importância na Segunda. Em penúltimo, essa embarcação era utilizada para transportar aviões, possibilitando grandes potências projetarem poder aéreo longe de sua terra. Já sabe, deu-se aí o porta-aviões. E atualmente, as embarcações alcançaram tamanhos incríveis, chegando às centenas de metros de comprimento e dezenas de largura, transportando dezenas de milhares de toneladas. E a título de curiosidade, vou falar sobre o maior navio de cargas do mundo, que é o Ema Maersk. Ele pode carregar aproximadamente 375 mil toneladas de carga, o equivalente a cerca de 17 mil Mercedes-Benz 1620 carregados. Para quem não sabe o que é um Mercedes 1620, é esse caminhão que está aparecendo aí na tela. Ele, voltando para o navio, tem 397 metros de comprimento e 63 metros de largura. É algo realmente gigante. Só esclarecendo que esse é o maior navio cargueiro e não o maior em geral. Eu preferi trazer esse porque o outro é só, entre aspas, 3 metros maior, porém transporta menos peso. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e se gostou, não esquece de deixar o gostei. Assim o YouTube entende que o vídeo é interessante e recomenda para outras pessoas. E também compartilha para aquela pessoa que você acha que também vai gostar do conteúdo. Desde já eu agradeço muito por ter assistido até aqui e vou deixar uma recomendação de vídeo para você que o próprio YouTube escolheu, recomendação de qualidade mesmo, e vai ficar aqui na tela. Isso foi tudo e tchau!